Talvez poucas vezes na vida cristã você tenha ouvido alguém falar sobre como funcionava o dízimo no Antigo Testamento, como funcionava o dízimo no judaísmo, ou até mesmo como eram as leis que regiam o dízimo no Velho Testamento no judaísmo antigo. Acreditem, esse assunto é um tabu no meio cristão. Basicamente, o que se aprende hoje sobre os dízimos no meio evangélico aqui no Brasil é simplesmente o texto de Malaquias ou o texto de Mateus 23:23, já que a palavra dízimo aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento, ou então é citado o texto da contribuição de Abraão ou do voto de Jacó. Os outros textos bíblicos são evitados e você vai entender agora por quê. É comum também, quando entrar o assunto dízimo, ser citado o texto da viúva pobre como se ali se tratasse de dízimos. Ou então as ofertas voluntárias da igreja de Atos, que vendiam e davam tudo o que tinham aos pés dos apóstolos. Ou as ofertas voluntárias que Paulo coletou. Todas essas passagens sendo tiradas de contexto e apresentadas a pessoas que têm um grau mínimo de conhecimento bíblico, logo parecem verdade. E a pessoa não percebe que existem textos que são omitidos porque eles são comprometedores. E que nem mesmo é mencionado história. Porque se formos entrar para a história, aí veremos que hoje nem mesmo a Europa pratica os dízimos. É isso mesmo, pesquise e você verá. Existem taxas eclesiásticas, taxas que você pode pesquisar em inglês pelo termo church tax. Essas taxas eclesiásticas geralmente não equivalem nem mesmo a 1% da renda do fiel durante o mês, e são pagas na forma de imposto na Europa. Porém, muitas igrejas no Brasil hoje consideram o dízimo como um fator de salvação. Se você não dá o dízimo, você é ladrão. O devorador vai destruir a sua vida e você pode perder até a sua salvação. Se pensarmos assim, os cristãos europeus estão condenados praticamente desde a Reforma Protestante, já que eles não praticam o dízimo e doam muito menos do que os 10% recomendados. Esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, que vai explicar por que os europeus não pagam o dízimo. Se você deseja se aprofundar sobre este assunto, existem outros vídeos no canal. Existem vídeos chamados 20 verdades sobre o dízimo que a igreja não te ensina, onde eu explico com mais detalhes e mais a fundo sobre a história do dízimo no judaísmo e no Antigo Testamento. E existe aqui também a primeira parte do vídeo sobre a história do dízimo. Então, quando o assunto é dízimo, geralmente no Velho Testamento, os textos mais citados são esses: Malaquias 3:10, esse é indescartável. E os outros são os 2 textos de Gênesis, sobre o voto de Jacó e os dízimos dos despojos que Abraão entregou ao rei Melquisedeque. Porém, você sabia que esses textos não dizem como funcionava o dízimo no Antigo Testamento? O texto de Malaquias não quer dizer que todos os dízimos deveriam ser levados ao templo. Isso se refere ao contexto imediato da época de Malaquias. Lembrando que Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo. Todos aqueles que viveram antes de Malaquias, eles obedeciam e seguiam as leis que foram dadas a Moisés a respeito do dízimo, e um texto interessante sobre elas. Eu gostaria que você me acompanhasse. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse texto, em 10 anos de evangelho, nunca vi ser mencionado em um estudo bíblico sobre o dízimo. E acreditem, um estudo bíblico claro e transparente sobre o dízimo, no quesito bíblico e no quesito histórico, hoje é praticamente impossível dentro de uma igreja evangélica. Eu já fui expulso por sequer mencionar o que eu penso sobre o dízimo para algumas pessoas. Não que eu seja contra alguém viver do evangelho e ter ali o seu sustento. Eu sou contra omitir a verdade para preservar a segurança financeira. Acredito que os filhos de Deus são dignos e têm todo o direito de saber a verdade. E que Deus jamais, em nenhuma circunstância, é ou será conivente com a mentira, com o engano e com a omissão das verdades que Ele mesmo mandou Moisés escrever, e que o povo de Israel conhece e conhecia muito bem. De acordo com o texto de Números capítulo 18, a partir do versículo 26, no Antigo Testamento, os judeus das 11 tribos tinham que levar os dízimos e entregá-los aos levitas. Os levitas, por sua vez,
tinham que tirar os dízimos dos dízimos e entregar aos sacerdotes. Os dízimos praticados hoje nas igrejas evangélicas não seguem essa regra, apesar de se basearem no Velho Testamento quando usam o texto de Malaquias. Os evangélicos hoje, nós cristãos, não seguimos as leis que Deus ordenou para Israel seguir, embora ensinemos um preceito do Antigo Testamento. Quando você viu em algum estudo bíblico ser mencionado os dízimos dos dízimos, ou alguma igreja que contribui com os dízimos dos dízimos? De acordo com o texto de Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22, nós sabemos que o dízimo ele era dado apenas uma vez ao ano, o que torna o dízimo hoje praticado nas igrejas evangélicas incompatível com o dízimo bíblico. E a cada terceiro dízimo ou a cada terceiro ano, isso também confirmado pelos historiadores. Uma parte do dízimo era dado aos órfãos viúvas estrangeiros, o que torna o dízimo cristão hoje praticado nas nossas igrejas evangélicas totalmente incompatível, pois eu não conheço nenhuma igreja que pratique o dízimo que faça exatamente da forma com que Deus ordenou na Bíblia. Um outro texto que talvez vocês desconheçam é o texto de Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Pelo menos a cada 3 anos, quando os judeus recebiam os dízimos, eles faziam a oração do dizimista, que é mencionado no livro de Deuteronômio. Nessa oração, o dizimista tinha que dizer a Deus que tirou a parte do levita, do órfão, do estrangeiro. Hoje nas igrejas, nós não vemos órfãos, estrangeiros e viúvas receberem a sua parte dos dízimos. Pelo contrário, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros são ensinados a contribuir, quando deveriam ter parte. Assim funcionava o dízimo no Velho Testamento, e quando Malaquias profetiza ao povo que tragam o dízimo à casa do tesouro, você vai ver a casa do tesouro ser mencionada no livro de Neemias. Ali Malaquias está falando de uma cidade totalmente destruída, de uma cidade em reconstrução, onde não havia mais tribos, não havia mais povos, apenas a capital sendo reconstruída. Se nós quisermos sermos cristãos, bíblicos e honestos, é totalmente incompatível comparar a Casa do Tesouro, o Templo de Jerusalém, com as igrejas cristãs evangélicas, denominações que nós temos hoje. Porque no Novo Testamento mudou totalmente. O templo de Deus já não é aquele templo de pedra, mas sim os verdadeiros adoradores a quem Ele procura. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver mencionando que um templo de pedra é a casa e a morada de Deus. Pelo contrário, segundo Atos capítulo 7, versículo 48, você vai ver Estevão dizendo aos judeus, aos fariseus, que Deus não habita em templos, em paredes feitas por mãos humanas, como Deus já havia dito ao próprio Salomão. E isso custou a vida de Estevão. Foi um dos fatores que influenciou para que ele fosse morto. Hoje em dia é raro você estar em um lugar e ver ser ensinado ao cristão que o templo não é a casa de Deus, mas sim a casa de Deus é o próprio cristão. E é exatamente essa pessoa. Muitas vezes nós falamos mal do nosso irmão da direita, do irmão da esquerda, mas não temos o temor de Deus, porque estamos falando da própria igreja, a noiva do Cordeiro, mas temos medo e temor, mais medo e temor de falar da organização, da denominação, das paredes, da placa da igreja, do que de falar de um irmão, de um filho ou filha de Deus, que vai ser arrebatado e morar com Jesus. Então talvez você me pergunte, mas o pastor, o líder, o presidente, o fundador da minha denominação, de qualquer denominação que seja, ele se equipara ao sacerdote, ele é o sacerdote da igreja. A Bíblia diz que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, em 1 Pedro 2,9 e outros textos bíblicos, como o texto de Apocalipse 1, versículo 6, que diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Martinho Lutero, o fundador do protestantismo das igrejas evangélicas, o primeiro líder e pastor evangélico, foi um defensor ferrenho de que todos somos sacerdotes, do sacerdócio universal de todos os crentes. Agora pense comigo, se todos somos sacerdotes e os sacerdotes deveriam receber os dízimos, que na verdade eles deveriam receber os dízimos dos dízimos segundo o texto de Números 18, 26 em diante, então todos os cristãos deveriam receber os dízimos. E considerando, se você acha que a igreja primitiva continuou praticando os dízimos, no Novo Testamento nós deveríamos ver os levitas
cristãos da igreja primitiva recebendo os dízimos que foram entregues aos apóstolos. Mas ao contrário disso, no texto de Atos capítulo 4, nos últimos versículos desse capítulo, você vai ver um levita de Chipre chamado Barnabé, vendendo suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos. Ora, ele como levita deveria receber os dízimos caso a igreja primitiva continuasse com aquela prática, ao invés de estar vendendo seus bens e trazendo aos apóstolos. Ao considerar os dízimos na história do judaísmo, o judaísmo sempre considerou que só era sagrado dizimar aquilo que era produzido na terra de Israel. Porque se você observar na Bíblia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles não praticavam os dízimos, pois comiam do maná que caía do céu. Somente quando entraram na terra prometida é que eles começaram a dizimar, mesmo já tendo recebido a lei quase 40 anos antes. Aquelas leis que Deus deu a Israel é para que fossem cumpridas na terra prometida, na terra santa. Os judeus, aos quais receberam as leis de Deus, para quem foi dado esse mandamento, deixaram de praticar os dízimos depois que Jerusalém foi destruída pelos romanos nos anos 70, porque eles perderam os registros genealógicos de levitas e sacerdotes. Então é isso mesmo, além dos cristãos europeus que não praticam os dízimos, atualmente os judeus também não praticam os dízimos. Eles substituíram os dízimos pela caridade, nem da cultura judaica. Então essas, irmãos, são algumas verdades que eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam. Vocês entendam que o dízimo ele era regulamentado pelas leis escritas por Moisés, que estão registradas em Levítico, se não me engano, capítulo 29, a partir do versículo 30, Números 18, 26, Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, Deuteronômio 26, 12, onde tem a oração do dizimista. Essas foram as leis. O povo só conhecia isso até que 400 anos antes de Cristo apareceu Malaquias. Se você acha que o texto de Malaquias é que deve ser a base para como o povo deveria obedecer e cumprir as leis concernentes aos dízimos, pense comigo. Salomão, Davi, todos os outros reis de Israel viveram muito antes de Malaquias e não conheceram o que ele escreveu. Eles conheciam apenas o que foi escrito por Moisés quando se referia aos dízimos. Você como cristão é um sacerdote, você é a igreja de Deus, você é a casa de Deus. Se a casa de Deus é a casa do tesouro, ajude o seu irmão que passa necessidade. Dizime na vida dele. Todavia, você é livre para fazer o que quiser. Deus ama quem dá com alegria. Então somente eu quero vos passar o conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará de todo jugo e opressão. Eu sou o seu irmão em Cristo, Danilo, um cristão curioso. Se você assistiu esse vídeo até agora, não saia sem deixar um gostei, não saia sem se inscrever, ative o sininho, acompanhe o nosso canal, nos apoie, porque nós estamos juntos nessa caminhada até o fim. Vamos juntos aprender história. Fiquem com Deus.